Covid-19, pediatras alertam que crianças podem desenvolver quadros graves. Petrópolis volta a entrar na zona vermelha do mapa de risco da Covid-19, com alta em internações e número de mortes. Escolas receberão documentação para a matrícula até o próximo dia 11. Policiais militares fazem grande apreensão de drogas na Vila Rica. Ansiedade canina. Pets podem ser afetados diretamente por síndrome pós-pandemia. E na resenha esportiva, Lucas Messori traz um resumo do final de semana esportivo. Segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022, o Vila TV Notícias está entrando no ar. Boa noite! Especialistas reforçam que vacina é segura e orientam pais a fazerem a imunização. Petrópolis contabiliza 1.712 casos em crianças. 6 estão internadas e 2 morreram. Gente, é importante lembrar que a vacinação de crianças, adolescentes e adultos contra a Covid-19 diminui o risco de doenças graves, também de hospitalizações e até de óbitos. Inclusive também diminui o risco aí de infecção pela variante Ômicron e o risco de infecção e transmissão do vírus. Olha, reforçando aí, mais de 90% dos mortos por Covid-19 neste ano não tomaram a dose de reforço da vacina. De acordo com a Prefeitura, das 28 vítimas desde 1º de janeiro, 26 não haviam tomado as 3 doses previstas no esquema de vacina. Petrópolis retorna para a bandeira vermelha com risco alto para a Covid. O estado do Rio de Janeiro permanece em bandeira laranja, com risco moderado. Neste domingo, dia 6, as equipes da Secretaria de Saúde aplicaram 657 doses da vacina contra a Covid-19. Foram 611 doses de reforço, 13 de aplicações de segunda dose e 33 de primeira dose. No total, a cidade conta com 250.230 vacinados com a primeira dose, 226.923 com a segunda e 98.673 com a terceira dose. Para o público em geral e quarta para imunossuprimidos. E a dose adicional a 1.300 imunossuprimidos. E ainda falando de saúde, até o dia 15 de fevereiro, todas as doses para vacinação de crianças entre 5 e 11 anos de idade serão distribuídas. A informação foi dada hoje pela manhã pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em conversa com jornalistas na manhã desta segunda-feira. No Brasil, onde 20 milhões de crianças podem receber o imunizante, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorizou vacinas pediátricas da Pfizer e da Coronavac, que devem ser aplicadas em 2 doses. Pais, mães e responsáveis de alunos da rede municipal de ensino poderão entregar a documentação física para a matrícula até o próximo dia 11 de fevereiro nas escolas. Atenção aí, você que é pai ou mãe. Inicialmente, essa etapa de matrícula, de entrega aí dessa documentação, estava prevista para os dias 2, 3 e 4 de fevereiro. No entanto, com o adiamento do retorno das aulas em uma semana, do dia 7 para o dia 14, na semana que vem, essa entrega também pôde ser adiada em uma semana. A diretora-geral da Escola Municipal Maria Campos, Raquel Cunha, falou sobre a expectativa da volta às aulas e a importância da vacinação e do cumprimento dos protocolos de segurança. Foram 2 anos muito desafiadores e a gente está bastante confiante, de que esse retorno vai se dar de uma forma positiva, de uma forma muito estruturada, muito planejada. Por isso é que as escolas estão abertas essa semana, recebendo formação, inclusive da Secretaria de Educação.
para que a gente possa voltar de forma segura com os nossos alunos e para que a gente recupere, né, aquilo tudo que ficou defasado nesses 2 anos em que o ensino foi remoto e que conseguimos assistir alguns alunos, mas não 100%. Então, essa é uma preocupação nossa também, né? Exatamente por isso. Então, a gente está bastante confiante nesse retorno presencial, que a princípio vai ser feito por semana, né? Vai ser 100% presencial, mas na primeira semana 50% dos alunos e na outra semana os outros 50%. Mas dessa forma a gente consegue atingir ao total de 100% dos alunos e dessa forma conseguir recuperar essa aprendizagem. A diretora da Escola Maria Campos tranquiliza pais e responsáveis quanto ao acolhimento das crianças nesse retorno. Não pode proibir, a gente não vai proibir, né? Até porque a criança tem o direito constitucional à educação. Então, nenhuma criança vai ser exposta ao constrangimento de chegar na porta da escola, não estar vacinada e retornar para casa, né? Mas as autoridades já estão verificando quais são os protocolos com relação a conversar com esses pais, a tentar orientar, a tentar dar o máximo de informações possível, porque às vezes, por conta de desinformação, de dúvida, né, os pais também ficam com medo, e a gente entende também o medo desses pais, né? Mas às vezes uma conversa, uma orientação, uma explicação científica pode combater a todas essas questões, mas o direito da criança a estudar está garantido. Os pais foram muito parceiros nesses 2 anos e dizer que a escola está de portas abertas, né? A nossa rede está de portas abertas para receber essas famílias, essas crianças, e que a gente tem certeza que agora a gente está entrando numa nova fase, né? Num recomeço, e que, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Já a Secretaria de Educação do Estado publicou na sexta-feira uma resolução que regulamenta os protocolos sanitários que serão adotados pelas unidades escolares para o retorno das aulas presenciais. As aulas das escolas estaduais terão início também no próximo dia 14. E ainda falando da volta às aulas, o Ministério Público do Rio entrou com uma ação contra a Prefeitura de Petrópolis com a intenção de obrigar o município a determinar a volta presencial de todos os alunos de imediato. Entramos em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura e ainda não tivemos um posicionamento sobre essa questão. Olha, gente, no último sábado, policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel do 26º Batalhão de Polícia Militar de Petrópolis apreenderam grande quantidade de drogas na Rua Augusto Ferreira, no Vila Rica. Na ação, as equipes realizaram diligências no local com o intuito de reprimir o tráfico de drogas, o que resultou na prisão de 2 criminosos e a apreensão de 368 cápsulas de cocaína. A ocorrência foi registrada na 106ª Delegacia de Polícia. E o 26º Batalhão pede que a população denuncie à polícia ações de tráfico e demais suspeitas através de números do WhatsApp 24 99 324 5499. Após um ano em suspensão, trabalhadores brasileiros voltam a receber os abonos do PIS/PASEP. A Caixa Econômica Federal vai concentrar o pagamento em apenas 2 meses. Os trabalhadores nascidos no mês de janeiro e que estão aptos para os saques já podem fazê-los a partir desta terça-feira. Então, fique atento aí para ver se você também tem direito a receber alguma coisa aí. Confira o calendário de recebimento desse abono aí do PIS/PASEP. O benefício é destinado aos brasileiros que estão cadastrados no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e receberam até 2 salários mínimos mensais em 2020. Também trabalharam com carteira assinada por pelo menos 30 dias consecutivos ou não em 2020 e estão com todos os dados atualizados pelo empregador na relação anual de informações sociais. E agora passando para lembrar você de salvar o nosso contato aí no seu WhatsApp, no seu celular, e enviar para a gente aí suas sugestões de pauta, o que está acontecendo no seu bairro, na sua rua. Fala para a gente que a gente vai tentar aí te ajudar e mostrar aqui a situação aí no seu bairro onde você mora. Você já tem o nosso número 2231-6683, esse é o nosso WhatsApp.
o nosso canal aberto aí de comunicação com você, como eu sempre falo por aqui, para nos ajudar a fazer cada vez mais um jornal melhor para você. A gente também está lá firme e forte nas redes sociais, @Vila TV Notícias é o nosso Instagram, segue a gente lá, compartilha com seus amigos aí e também confere todas as notícias, todas as novidades lá no site www.vilatvnoticias.com.br. Nós vamos para um rápido intervalo e já já estamos de volta com mais informação para você. Cuide do seu animal. A saúde dele depende de você. Clínica Veterinária Bicharada. Dermatologia, clínica geral, cirurgias, criocirurgias e exames sanguíneos realizados na hora. Carinho e bem-estar para o seu animal de estimação. Clínica Veterinária Bicharada. Estrada União e Indústria, 10.661, Itaipava. Telefones 2222-8080 e 2222-2554. Clínica Veterinária Bicharada. Você sabia que o simples contato físico com cães é capaz de promover redução no estresse e aumento da sensação de bem-estar nos humanos, além de proporcionar impressões de relaxamento aos animais? Pois é, a repórter Ana Beatriz conversou com a doutora Cássia Pereira, médica veterinária e professora na Universidade Estácio de Sá. Especialistas alertam para a angústia da separação dos cães dos seus tutores após o período de isolamento social. Hoje eu estou com a doutora Cássia Pereira, ela é médica veterinária, professora na Faculdade Estácio de Sá, e vai estar trazendo algumas dicas para a gente. Doutora Cássia, muito obrigada por aceitar nosso convite e prestar essa entrevista do Vila TV Notícias. É um prazer te receber aqui com a gente. Muito obrigada. Eu queria que você começasse contando para a gente, explicando um pouco sobre o que é a ansiedade canina. Então, o cão ele tem uma série de enzimas, da mesma forma que age com o humano, serotonina, né, adrenalina, uma série de hormônios, enzimas que agem, né, dentro de um organismo que é muito mais acelerado do que o do homem. Tá? O metabolismo do cão é muito mais acelerado. Então, da mesma forma que o homem tem uma resposta ambiental com esses hormônios, né, da euforia, da excitação, da calma, o cão também tem. O cão e o gato. Então, eles têm um comportamento semelhante a essa resposta dos estímulos do ambiente.
Entendi. Você acha que esse período de pandemia afetou nessa parte para desenvolver no cão essa ansiedade? O período da pandemia, ele gerou uma proximidade muito grande da convivência do cão com o humano. O cão doméstico ele estava acostumado a ver o dono 2 vezes ao dia, né? Ou quando ele retornava do trabalho, né? E como repentinamente, né, nós entramos, né, em lockdown, isso fez com que os animais ficassem mais tempo e gerassem maior vínculo afetivo com o dono, né? Então, assim, durante o horário de trabalho, o animal estava junto, interagindo, né, em home office, né, e tendo a atenção alimentar, que às vezes ele estava acostumado a ficar um período em casa, né, já com aquele finzinho do período, né, de permanência dele sem o alimento, ele estava acostumado, então a toda demanda que o cão tinha, o homem, né, o seu tutor estava ali, pronto para atendê-lo. Acontece que, com, né, o aliviar da pandemia, esses animais continuaram acostumados a isso. Gerou-se, então, né, um aumento dos atendimentos em clínicas, né, de um quadro que a gente chama de ansiedade de separação, né? E essa ansiedade, ela traz o quê? Uma quantidade de comportamentos que não eram normais daquele comportamento do animal. Eu queria que você me dissesse assim, quais são os principais sintomas para perceber que o meu pet está ficando ansioso? Né? Ele pode verbalizar mais, então você perceber que ele está latindo além do normal. Alguns animais até verbalizam mesmo sem ser latido, com choros, uivos, né? Outra questão muito importante, né, a observação do autocuidado que o animal tem. Então, ele passa a ter um autocuidado excessivo, excesso de lambedura, entendeu? Excesso de movimentos repetitivos, às vezes, até chegando a um quadro de automutilação, né? Arrancar pelo, né? Excesso de coceira, enfim, uma série de comportamentos gerados por uma ansiedade, né? Por uma falta de atividade que estava sendo feita com ele naquele momento. Assim, qual dica que você dá para o tutor? Assim, percebeu que o pet está ansioso? O que eu faço? Procurar o auxílio do médico veterinário, tá? Existem terapêuticas as mais diversas, desde as terapêuticas alopáticas e outras terapêuticas complementares, por exemplo. Você pode usar florais, você pode usar homeopatia, acupuntura, entendeu? Outra questão importante, procurar não chamar atenção quando você estiver saindo da sua casa, né? Daquela, meu filhinho querido, mamãe vai embora e já volta. Igual criança, ele vai entrar num quadro de ansiedade, né? Procurar colocar brinquedos que sejam mais dinâmicos, por exemplo, brinquedos que tenham no seu interior petisco, ração, entendeu? Não chamar a atenção, da mesma forma que vai sair, não chamar a atenção quando chegar de forma discreta, não valorizar aquela euforia toda do animal, entendeu? Procurar fazer atividades físicas com ele, passeio, né? Gastar a energia dele, entendeu? Antes de sair, dá uma volta com ele no quarteirão, vai passear, chega, bota comida, né? Bota a aguinha dele, discretamente, sem chamar atenção, vai para o seu trabalho, volta, entendeu? Então, assim, o enriquecimento ambiental dele é muito importante, principalmente com brinquedos educativos que gerem a ele uma distração por compensação, busca de um petisco, ele brinca com alguma coisa que sai uma raçãozinha, sai um petisquinho diferente, isso vai fazer com que ele, né, desvincule essa falta da presença do tutor, entendeu? E buscar sempre um auxílio.
É isso mesmo, muito obrigada. Se tem alguma coisa mais que você queira pontuar, alguma outra dica? Animais, né, que sejam sempre tratados, né, da melhor forma possível, né, com uma atenção geral, né, e que tenham sempre, né, como hábito a busca do médico veterinário para a manutenção da sua qualidade de vida, tá bom? Então tá bom, muito obrigada por essa entrevista. Por nada. E agora com vocês, Lucas Messori traz um resumo aí do futebol, da rodada aí do final de semana na Resenha Esportiva. Olá pessoal, boa noite. Mais um Resenha Esportiva entrando no ar, aqui dentro do Vila TV Notícias, para você ficar atualizado do seu clube de coração. Fim de semana muito agitado, tivemos clássico no Rio de Janeiro, mas antes, vamos trazer as informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. O Cruz Maltino entrou em campo em mais uma rodada, a quarta da Taça Guanabara, e venceu a equipe do Madureira sem sustos dentro da casa do Tricolor Suburbano, lá no Conselheiro Galvão. Você está vendo aí, ó, o primeiro gol, que golaço do Gabriel Peck, prata aqui da casa, podemos dizer, né? Nosso contemporâneo, nasceu aqui em Petrópolis, fez essa belíssima pintura abrindo o placar. Depois o Getúlio fez 2 gols, Getúlio que chegou nessa temporada vindo de empréstimos do Tombense, de Minas Gerais, dando os números aí finais da partida. O Pipico, mais uma vez, marcando o gol contra a equipe grande do Rio de Janeiro, ele já tinha feito contra o Botafogo, agora fez contra a equipe do Vasco, mas o Cruz Maltino com pé direito, né? Por enquanto, líder da competição. Hoje ainda teremos a partida do Botafogo. O Botafogo, se venceu o Nova Iguaçu por 2 gols de diferença, toma essa liderança do Vasco, mas a equipe começando muito bem. O Raniel, artilheiro da equipe até aqui, fazendo aí 3 gols em 3 jogos, entrou no decorrer da partida. Ele não começou como titular, mas o Vasco não precisou dessa vez dos gols dele. Pelo menos o Bolso agradece um pouco que ele não precisou fazer pix nessa rodada, né? Bom, o Nenê também foi poupado nessa partida, já é um jogador com uma idade avançada, então o Zé Ricardo achou melhor dar um pouco de descanso e o Vasco não sentiu a falta também do seu principal jogador de meio campo. Agora, a equipe do Vasco encara a Portuguesa nessa quarta-feira, 9h35 da noite, direto do estádio de São Januário, o jogo da TV aberta, para o torcedor Cruz Maltino poder acompanhar o jogo e o Vasco cada vez mais conseguindo resultados positivos e ficando lá em cima na parte da tabela. O que a gente espera para o restante da temporada do Vasco também, que seja uma temporada de mais calma para o torcedor. Agora falando do grande clássico, né? No Newton Santos, ou Engenhão, como você preferir, tivemos o primeiro clássico da temporada. Fla-Flu, comando de campo do Flamengo, mas deu Flu. O Fluminense venceu pelo placar de 1-0. John Arias, mais uma vez, fazendo o gol, já o segundo gol dele na temporada, dando aí os 3 pontos para a equipe tricolor. O Fluminense que ainda por cima passou o Flamengo na tabela de classificação. A rodada que começou com o Fluminense em quarto, o Flamengo em segundo. Ainda tem mais 2 jogos hoje que podem mudar a tabela até aqui. Mas o mais importante, o Fluminense conseguiu essa vitória com um gol de 1-0, placar mínimo que a equipe venceu. E a torcida do Fluminense fez até uma gozação que já está virando hábito nas arquibancadas do Rio de Janeiro. Ganhar Fla-Flu é normal. Apesar do número ser positivo para o Flamengo no confronto histórico, o Fluminense ganhou 3 dos últimos 5 jogos contra o seu maior rival e está conseguindo fazer aí uns números expressivos no confronto direto contra a equipe do Flamengo. Parabéns aí ao Tricolor que conseguiu a vitória. A torcida deu uma festa lindíssima, cantando e entoando as canções do Fluminense ao longo da partida e, o mais importante, né, os 3 pontos vieram e também o goleiro Marcos Felipe, que fez uma partidaça, conseguiu fechar o gol, principalmente no fim da partida, quando o Flamengo pressionou ainda mais. E a tabela, um pouco indigesta. O Fluminense, após ter vencido o Flamengo, não vai ter tempo de descanso e já vai ter outro clássico nessa quinta-feira, 8 horas da noite, mais uma vez no Newton Santos, e agora o adversário é o dono da casa. O mando é do Fluminense, mas o adversário será o Botafogo, então teremos mais um clássico agora nessa rodada de meio de semana. Pelo lado derrotado, o Flamengo, a equipe rubro-negra sofreu seu primeiro revés na temporada, perdendo por um dos seus rivais, né? Como eu disse, o Fluminense tem sido um adversário indigesto que o Flamengo não tem conseguido vitórias sobre a equipe tricolor. O ato lamentável e que a gente também
lastima muito aqui no programa é que no intervalo da partida, o Gabriel Barbosa, o Gabigol, ele estava saindo para o vestiário, provocando a torcida, como é da característica do jogador, e infelizmente sofreu atos racistas vindo da torcida do Fluminense. É claro que a gente aqui repudia, espera que os órgãos responsáveis, as autoridades, possam identificar se foi uma ou mais pessoas, e essa informação nós não temos, mas que houve, de fato, infelizmente, aconteceu. Então, mais uma vez aqui, a gente trazendo essa informação e repudiando que no século XXI esse tipo de situação ainda aconteça. O jogo também foi marcado por muitos cartões. 2 jogadores foram expulsos, 1 para cada lado, mas o Fluminense levou a melhor, apesar aí de não ser o favorito no confronto, pelo menos quando começou a partida. E como a gente fala, né? Clássico é clássico e vice-versa, não entra dinheiro, não entra o melhor elenco em campo, entra quem está com mais vontade, e o Fluminense acabou vencendo merecidamente. O jogo ainda teve 2 interferências do VAR corretamente ajustadas. Um pênalti para o Flamengo, que seria marcado no início da partida, e o gol do Gabigol um pouco antes do gol do John Arias, que foram corretamente anulados. O Flamengo não tem do que reclamar da arbitragem, que anulou corretamente esses 2 lances cruciais da partida. Bom, e pelo Botafogo a gente traz as informações na nossa edição de sexta-feira e vamos trazer aí as informações de como que foi esse clássico diante do Fluminense no Newton Santos. Esperamos que seja um jogo tranquilo, que tenhamos muitos gols, né, para os torcedores comemorarem. Então, sexta-feira, a gente traz tudo atualizado aqui para você dentro do Resenha Esportiva. E para a gente encerrar aqui a nossa Resenha Esportiva, eu prometi na sexta e estou cumprindo agora os resultados dos jogos das semifinais de futebol de campo Sub-15 e 17 aqui da nossa cidade. Começando pela categoria Sub-17, o Petropolitano venceu por 4-2 a equipe do Santa Isabel, havia perdido no jogo de 2-1, conseguiu avançar de fase. O Correias goleou o Veracruz pelo placar de 5-0, já tinha ganhado de 5-3 no jogo de ida, então mostrou aí o seu poderio ofensivo de muitos gols, né? 10 gols em 2 jogos, e conseguiu passar para a grande decisão. Ou seja, no Sub-17 teremos Petropolitano contra o Correias se encarando. Pelo Sub-15, o Correias, mais uma vez aí vivo na competição, ganhou de 3-0 do Veracruz, já havia vencido no jogo de ida por 2-0, também vai para a final na categoria Sub-15. E a equipe do Boa Esperança goleou fora de casa o Oswaldo Cruz por 4-1, por pouco não conseguiu milagre, porque tinha perdido por 5-0 no jogo de ida, na volta fez esse 4-1. Então teremos aí Correias e Oswaldo Cruz no Sub-15, enquanto Correias e Petrô no Sub-17 vão decidir o futebol de campo nessa atual temporada. Eu vou ficando por aqui, quero agradecer a todos, tenham uma excelente semana e na sexta-feira a gente tem mais informações do esporte. Um grande abraço. E o Vila TV Notícias está ficando por aqui. Uma boa noite para você, a gente espera você amanhã aqui com mais informação para você.